E pessoal, a gente dá sequência aqui no programa Bom para Todos agora, porque a terra indígena Yanomami está sob ataque. Ao longo dos últimos dias, garimpeiros estão abrindo fogo contra as pessoas na aldeia Palimiú, em Roraima. Nesse contexto, há notícias de que bebês Yanomamis, 2 bebês Yanomamis, foram encontrados mortos. Há um mês, as lideranças indígenas também denunciam manobras de desvio de vacinas contra a Covid-19 que eram destinadas aos indígenas e estariam aí sendo usadas para imunizar os garimpeiros. Mas antes de a gente chamar aqui os nossos próximos entrevistados, eu quero chamar um vídeo aqui com um pedido de socorro dos indígenas Yanomamis. Vamos soltar esse vídeo rapidinho. E agora sim eu chamo para participar aqui da nossa conversa o Dário Copenaua Yanomami, ele que é vice-presidente da Utucara Associação Yanomami, e a Ana Valério Araújo, ela que também é superintendente do Fundo Brasil Direitos Humanos, de Direitos Humanos. Olá, Dário, olá, Ana, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? O Dário está conectado também? Ótimo, sejam muito bem-vindos aqui no programa. Eu já vou começar aqui direcionando a minha primeira pergunta para o Dário, porque eu quero saber qual que é a situação atual da aldeia Palimiú, aí em Roraima, por que os garimpeiros aí estão se aproximando e abrindo fogo especificamente contra essa aldeia. Dário, você pode fazer um relato aqui para a gente da situação do momento aí? Tá. Olá, boa tarde, as autoridades, outros ouvintes, né? Queria, em primeiro lugar, falar sobre garimpo, história que é muito antigo, né? Há muitos anos, 6 anos, nós, povo Yanomami e Ecuana, fizemos muita denúncia para as autoridades para tomarem as providências para retirar os garimpeiros na terra indígena Yanomami, né? Então é importante, relembrando, para falar, antes de entrar esses ataques que aconteceu semana passada. E há muitos anos, como nós, povo Yanomami, fizemos a campanha Fora Garimpo, Fora Covid, e fizemos para entregar esses documentos para as autoridades brasileiras, para eles tomarem conhecimento. E hoje, na terra indígena Yanomami, não é por causa de tiroteios que a gente está chamando a atenção. Importante, e hoje, os nossos parentes, eles estão correndo coisas muito ruins. Na segunda-feira foi um tiroteio entre garimpeiros, os Yanomami, uma situação muito grave, as crianças estão sofrendo bastante hoje em dia, na comunidade que se chama Palimiú, terra indígena Yanomami. E hoje as crianças, cada vez mais correndo riscos, com as vulnerabilidades, seus territórios, suas comunidades. Então isso, as crianças estão correndo risco. As crianças são vidas. Nós Yanomami somos Yanomamis. Somos seres humanos. Então, esses garimpeiros, cada vez mais aumentando a violência dos Yanomami, as comunidades estão correndo risco. E hoje a violência aumentou bastante. Garimpeiro na terra indígena Yanomami são mais de 20 mil garimpeiros neste momento na terra indígena Yanomami. Isso todas as autoridades, governo federal, governos exteriores e população brasileira, eles têm conhecimento há muitos anos, nós, povo da floresta, já identificamos sobre isso.
Então, hoje atual, os Porro e Yanomami estão sofrendo, estão correndo risco. As crianças não conseguem dormir. Quando aconteceu o tiroteio, na segunda-feira, as crianças espalhou no mato, dormiram no matos, porque as mães, pais, não relembraram nesse primeiro tiroteio e esse filme está passando aí. Todas as crianças correram para o mato, dormiram no mato. E depois do dia 11, eles conseguiram relembrar e buscaram seus filhos. E depois as crianças, faltaram 2 crianças. E buscaram, e no dia 12, até as 3 horas da tarde, e procuraram a seus corpos. Então isso é uma situação muito grande. E hoje a intimidação dos garimpeiros estão apontando as armas pesadas, metralhadores. Não é arma comum, armas são pesadas, é muito perigoso. As crianças não tinham ideia, as mulheres não tinham ideias, não tinham visto esse metralhador e na sua comunidade, as mulheres, crianças estão correndo risco. As crianças estão muito perigos lá. A situação é vulnerável, a situação é muito intensa. Então, isso é uma situação muito preocupante na terra indígena hoje Yanomami. E precisamos, para relatar um pouco isso, e para vocês, as outras pessoas estão nos ouvindo, a minha relato, porque eu sou como representante do povo Yanomami e Ecuana, 29 mil Yanomami hoje na terra indígena. Então, por causa de que aconteceu esse tiroteio, os Yanomami já denunciaram muito, não quer mais a presença dos garimpeiros, porque os nossos rios estão poluídos, foram contaminados, garimpeiros levaram esse Covid-19 nas suas comunidades. E os nossos rios agora estão tudo sujos de mercúrio. As crianças já morreram do efeito de mercúrio nas nossas comunidades. Mais de 10 mil surtos de malária na terra indígena Yanomami. Tem muita violência, ameaça de morte, estrupos e alcoolismo. Isso, garimpo, neste momento estão fazendo durante tiroteio nas nossas comunidades. Nós, Yanomami, os guerreiros, estão muito cansados. Agora completou 8 dias. 8 dias significa os garimpeiros estão roteando, estão circulando e subindo e descendo, todas as armas pesadas. E ontem à noite, jogaram bomba de gás. Isso é um absurdo. Estão fazendo coisas ruins para os Yanomami. Isso, a gente não tem assim ideia, essas pessoas estão prejudicando a vida do povo Yanomami, jogando bomba de gás. Será que isso é comum? Para a população brasileira, não é comum. Isso significa uma ameaça de morte, é um crime que está acontecendo, então é uma preocupação muito grande. Então, recebemos ligações das nossas comunidades, quando eles jogaram esse bomba de gás na comunidade, muita gente ficou muito fraco do efeito de esse bomba de gás, spray de pimentão. Muitas crianças ficam tossendo, ficaram muito fracos, as mulheres também, os senhores, os mais velhos e os jovens, estão todos muito fracos, porque entrou muito a fumaça na direção da comunidade. Então, isso hoje em dia está acontecendo na comunidade que se chama Palimiú. Então, essas informações que eu estou trazendo para vocês. Agora, Dário, você relaciona esses crimes com a política adotada pelo nosso atual governo? Bom, então eu vou falar. O governo atual, como o nosso colega falou,
ele não tem governabilidade para cuidar do nosso país. Tá? Isso para a gente, todo o Brasil inteiro está morrendo, aproximadamente 400 mil povo brasileiro foram perdidos através de coronavírus. Então isso reflete a sua responsabilidade para governar o nosso país. Isso significa o governo atual está prejudicando a vida do povo brasileiro, a vida da população indígena, e sociedade brasileira está se prejudicando bastante. Então, para mim, isso significa, para mim, se torna um governo genocida, que mata pessoas, que morre pessoas. Hoje em dia nós estamos sofrendo juntos, como garimpo ilegal, como fazendeiros, como outras pessoas que estão se morrendo na cidade, como passando fome, as crianças estão pedindo comida nas ruas. Isso significa o governo federal não tem responsabilidade para cuidar ao nosso brasileiro hoje em dia. Então isso nós estamos sofrendo juntos, porque falta de compromisso e não tem assim atitude política pública para cuidar brasileira, e especialmente dos povos indígenas. Então isso reflete também a problema do governo federal. Ô, Ana, você consegue me ouvir? Sim. Boa tarde, agora sim, acho que você estava mutada, né? Ô, Ana, os Yanomamis estão sofrendo aí, estão passando, vivendo momentos muito difíceis. A gente estava acompanhando agora o relato do Dário. Como é que você fala pra gente do apoio do Fundo Brasil à defesa dos direitos dos povos indígenas do nosso país? Como é que vocês têm atuado diante disso? Então, de novo, boa tarde, Naama, boa tarde, Dário, boa tarde, né, as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Eu acho que o depoimento que o Dário nos traz deve indignar todo e qualquer brasileiro. É um verdadeiro absurdo o que está acontecendo na terra indígena Yanomami. Como o Dário bem falou, a história de invasão garimpeira nos Yanomami é antiga, né, lá nos primórdios, nos anos, final dos anos 80, anos 90, nós tivemos uma grande invasão no território Yanomami, enfim, nos idos em que o povo Yanomami estava lutando pela demarcação de terra, enfim, mas a terra foi demarcada, se conseguiu que os garimpeiros saíssem e que os Yanomami vivessem a vida que eles têm direito de viver por longos tempos, mas nos últimos anos, de 2019 para cá, né, se assistiu um grave acirramento, né, e uma volta dos garimpeiros para o território Yanomami, uma maciça invasão novamente que tem consequências como essas que o Dário traz para a gente agora, o que é um verdadeiro absurdo, né? O relato que ele traz de bombas de gás, assim, isso chega num patamar onde é inimaginável, não é possível se pensar, né, que vai se continuar a permitir uma coisa dessas dentro da terra indígena, na terra de um povo tão importante quanto o povo indígena Yanomami. O Fundo Brasil é uma fundação que trabalha apoiando demandas de organizações que defendem direitos humanos no Brasil afora, e dentre elas organizações indígenas, né, onde os indígenas estão lutando pelos seus direitos, pela defesa dos seus direitos, defesa do direito territorial, pela a defesa de lideranças que estão sendo ameaçadas por violência, e a gente faz esse apoio, um apoio financeiro, né, porque fazer defesa de direitos significa precisar apoiar, custear atividades como assessoria jurídica, como transporte das pessoas para que elas vão no local, para poder colher evidência do que está acontecendo, para fazer denúncias tanto nos fóruns nacionais quanto internacionais. Então o Fundo Brasil apoia por intermédio de projetos via edital, mas também a gente tem um fundo emergencial, que a gente chama de um fundo de resposta rápida, que é chamado de SOS Amazônia, e que é voltado justamente para os povos indígenas na Amazônia brasileira, que estão em situação de risco, seja porque a terra está sendo invadida por garimpeiros, seja por que estejam sofrendo ameaças em função de desmatamento,
de queimadas, enfim, todo e qualquer tipo de ameaça a povos indígenas e ter os seus territórios na Amazônia Legal, podem acessar recursos desse nosso fundo emergencial SOS Amazônia, que tem esse objetivo de fornecer uma resposta rápida, recursos muito rapidamente na mão das lideranças indígenas, das organizações indígenas que precisam dar respostas imediatas, como nesses casos, né? Aconteceu um fato lá no Irariquera e a Rutucara precisa ir até o local ou conseguir que um fotógrafo vá até o local para fazer um filme, um vídeo, ou sei lá o quê. Então, esse tipo de apoio financeiro, o Fundo Brasil faz por intermédio do SOS Amazônia, oferecendo essa resposta muito imediata para garantir que se possa criar evidências, que se possa, em primeiro lugar, e idealmente, impedir, né, que a violação de direitos aconteça. Mas quando ela está acontecendo, ela já aconteceu, que se possa registrar as evidências para que as organizações indígenas, as lideranças indígenas, possam levar suas denúncias para as autoridades e demandar que as autoridades façam o que elas têm que fazer. No caso das terras indígenas, cabe ao governo brasileiro, além de demarcar a terra indígena, proteger o território. Proteger o território significa não deixar que ele seja invadido. No caso dos garimpeiros, além da invasão de terra, os garimpeiros vêm de tempo, mais recentemente, sendo vetores, da pandemia de Covid-19 para dentro de terras indígenas, onde vivem populações absolutamente isoladas do restante das cidades. É um verdadeiro absurdo, o que se está sendo permitido com essas invasões garimpeiras, e é preciso que as autoridades façam alguma coisa, façam aquilo que é o seu dever constitucional, inclusive de proteção das terras indígenas. O Fundo Brasil apoia as iniciativas de organizações como a Rutucara, entre outras. Nesse exato momento, a gente está apoiando uma outra organização Yanomami, a IARCA, que é num outro rio, que está localizada no rio Caiaburis, mas que também que trabalha em parceria com a Rutucara, e onde os Yanomami estão enfrentando tanto a questão do problema de saúde, do aumento maciço da Covid-19, mas também o risco de invasão por garimpeiros, na medida em que a invasão garimpeira na terra Yanomami atinge várias regiões, e o Fundo Brasil tem apoiado essa organização por intermédio dessa iniciativa de fundo emergencial. Mas a gente está aqui à disposição, além do que o nosso trabalho é também apoiar as organizações indígenas e as lideranças no sentido de auxiliá-los a abrir espaço para comunicar, para que elas possam comunicar as suas causas, levar essas denúncias mais além, permitir que organizações indígenas se articulem em esforços conjuntos para que as suas denúncias sejam mais fortes e mais impactantes. Enfim, a gente faz uma série de trabalhos e a gente vai ampliando esse nosso apoio, fazendo campanhas Brasil afora, para que aquelas pessoas tão indignadas quanto nós possam, se quiserem apoiar a luta dos indígenas, possam fazer isso por intermédio das nossas campanhas. Tá certo. Dário, Ana, infelizmente nosso tempo chegou ao fim aqui no programa, a gente já excedeu, na verdade, alguns minutos, mas Dário, eu quero fazer um convite para você, eu quero deixar o programa Bom para Todos à sua disposição, volta aqui sempre que você achar necessário, esse canal de comunicação está aberto para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação. Tá, igualmente para você, eu estou aqui à disposição para chamar a atenção mais, para cobrar mais órgão público, as autoridades, cumprir seu papel, não pode contrariar a lei brasileira que nós estamos garantindo. Nós, povos indígenas, sociedade não indígena, nós temos direitos iguais, não tem diferença. Em primeiro lugar, isso. Muito obrigado, essa convite. Ana, obrigada também pela sua participação. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade também, tá bom? Também te agradeço pelo espaço, Naama. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com o Dário. É um privilégio para nós. Muito obrigada.
Nós conversamos aqui com o Dário Copenaua Yanomami, ele que é vice-presidente da Utucara, Associação Yanomami, e também com a Ana Valério Araújo, ela que é superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos. E pessoal, é isso.